Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui conosco, em especial aqui a doutora Rúbia, que veio nos ajudar, né, nesse desafio de quando a gente fala de segurança do paciente. Wilson, você quer falar alguma coisa para essa abertura? Não, Andressa, pode tocar o barco, pode ficar à vontade, por gentileza. Podemos iniciar? Então, hoje foi um dia muito rico aqui para nós, né? Toda a parte da cooperativa, da assistência à saúde. A gente teve um momento muito importante com a Rúbia durante a tarde, vários colaboradores participaram, onde a gente falou muito dessa parte assistencial e no engajamento também de cada um de nós como profissional nesse processo, né, de cuidar do nosso paciente. E aí agora à noite a gente vai ter uma fala um pouco mais voltada para o corpo clínico. Aí eu apresento aqui a doutora que vai estar falando aqui conosco, na verdade é um bate-papo, né? E agradecer a ela pela presença. Eu deixo que ela faça aí a apresentação dela, que já tem uma experiência muito grande em torno de segurança do paciente, de núcleo de segurança, né, da parte de todos esses processos e governança clínica. Passo então a palavra para a Rúbia. Boa noite, gente. Assim, é um enorme prazer estar aqui com vocês. É realmente um desafio estar falando de... A gestão de corpo clínico já é um desafio, porque a nossa formação, ela traz uma formação bastante diferenciada, né? Cada médico, ele acaba sendo um maestro, um capitão aí do próprio processo de atendimento ali do paciente. E na hora que a gente fala do engajamento de corpo clínico para toda uma instituição, a gente está falando de reunir todos esses maestros, essas pessoas, né, que demandam o processo de cada paciente, todos em uma mesma forma orquestrada de dar um determinado resultado, seja aí para o paciente, seja para o próprio médico, seja para toda uma cooperativa. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu participei da transformação digital de uma cooperativa médica. Participei de um prêmio da Organização Mundial de Saúde em relação aí à segurança do paciente, qualidade e segurança do paciente, e fiz a especialização da gestão de qualidade na Escola de Saúde de Portugal. Esses processos do MBA de gestão e mapeamento dos processos foram mais para trazer essa imersão num formato aí de gestão que pudesse ser aplicado nos processos de atendimento médico, porque eu gosto muito de falar para médico, porque ele é o detentor da caneta, né, que define tudo que um paciente vai fazer. Então, esse processo aí, ele me ajudou a entender a formação do escritório de valor, que é uma coisa que a gente vai falar mais para o final, e a gente vai desenvolvendo a identificação de estratégias de melhoria de processo aí nas atividades médicas. Na realidade, eu sou essa daqui, né? Então, minha vida, o que faz de mim a Rúbia é estar aí com meus pets, é estar aí com meu filho, fazendo essas trilhas, correndo. Por que eu trago sempre essa imagem, né? São as coisas que a gente faz sem o jaleco que nos complementam como a gente vai atender os pacientes, como a gente vai estar, o tipo de adaptabilidade que a gente vai ter, o tipo de comunicação que a gente vai ter, todos esses soft skills, o tanto que, como eu reajo às adversidades do dia a dia, como eu dou foco, ou como eu volto para o meu centro, como que eu desenvolvo empatia. Então, é o que a gente faz no dia a dia, na hora que a gente tira aí o jaleco, que compõe esse profissional que a gente acaba sendo no dia a dia dentro das instituições de saúde. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os principais desafios de saúde, porque eu acho que são eles que vão nortear a gente para entender o porquê que a participação do médico na segurança do paciente, e segurança do paciente é uma tradução de gestão de risco assistencial. Então, sempre que a gente está diante do paciente, ele tem riscos. Para a gente identificar e mapear esses riscos, a gente fala que a gente precisa fazer a gestão deles, e esses riscos gerenciados, eles são chamados de segurança do paciente. Esse nome, logo que é a primeira vez que eu ouvi,
eu falei, nossa, mas por que segurança do paciente, né? Se a gente também, enquanto profissionais médicos, a gente também precisa de segurança, se os profissionais da equipe multi também precisam de segurança, se as instituições precisam de segurança, por que resolveram chamar de segurança do paciente? E aí foi ficando claro que alguns termos, tipo, processo médico, a gente traz como se fosse para a gente, mas na realidade é todo o atendimento médico do paciente. E segurança do paciente é uma segurança que, quando ela aumenta para o paciente, ela aumenta para todos os envolvidos. Por isso que começou-se a tratar a gestão de risco vinculada à saúde, chamando aí de segurança do paciente. Então, nos principais desafios que a gente tem aí na saúde, os principais que vão apontando para a gente que cada vez mais a gente precisa gerenciar o risco para que a gente tenha uma saúde segura, custo-efetiva, e que o retorno disso seja positivo para todo mundo que está envolvido, e todo mundo que está envolvido somos nós, somos os pacientes, nossos clientes, né, cooperativas, instituições de saúde de uma forma geral, e todos os terceiros e pessoas que fazem parte dessa sistemática, que dependem de que isso flua, de que isso funciona, porque isso aí faz parte da vida de todo mundo. Então, a gente tem uma estabilidade política e econômica que se acentuou aí após a pandemia e que ainda não se estabilizou. A gente precisa adaptar melhor os recursos àquelas demandas e ao tipo de fornecimento que a gente identifica que seja necessário para o melhor desfecho clínico do paciente. E nem sempre o melhor desfecho clínico do paciente é aquilo que a gente mapeou ou aquilo que a gente entendeu que fosse o melhor, se a gente não perguntar para ele. Às vezes a gente está dando um excesso que a gente acha que é o melhor, e é isso não era uma coisa que o paciente gostaria, não era esse o resultado, ou o desfecho, ou o grau de risco que ele gostaria de participar. Ou então, o contrário também, a gente está utilizando recursos, vários recursos, que poderiam não ser necessários para aquele paciente. Às vezes, quando eu estou fazendo auditoria em algumas instituições, a gente vê protocolos criados que a gente busca de várias instituições, a gente pega de Einstein, a gente pega de instituições que a gente acha que tem um grau de relevância aí, de experiência diferenciado, e vai juntando esses protocolos achando que a gente fosse criar aí um protocolo sensacional. Quando a gente vai ver no final, ele é um protocolo que tem um alto custo, de desfecho clínico dele nem é tão relevante assim para o perfil epidemiológico, para o perfil de doença de pacientes que a gente atende, e a gente descreveu ali um protocolo que acaba sendo não tão eficiente, muitas vezes até ineficiente e bastante caro. A gente tem aí o envelhecimento da população, né, e a saúde virou quase que também uma prateleira aí de supermercado, onde o paciente acaba escolhendo, né, o que ele quer, e aí a gente vai precisando identificar o que realmente é necessário, o que não é. Esse ambiente regulatório, para quem trabalha dentro de uma operadora de saúde ou dentro de hospitais da operadora de saúde, ele é muito presente, então a gente vê aí regulação de ANS, a gente vê aí regulação de entes públicos, né, trabalhando de forma muito pesada, né, dentro das operadoras, e isso acaba impactando diretamente em algumas atividades, em alguns processos que a gente precisa desenhar. O aumento da sofisticação e de riscos e técnicas de governança, novamente a legislação impactando e obrigando a gente a fazer. É interessante quando a gente está no processo ali de atendimento assistencial, muitas vezes chega uma ordem, chega um processo que a gente nem entende o porquê daquilo ali, e quando a gente vai ver, é mais uma definição de monitoramento, é mais uma definição de uma Anvisa, é mais uma definição de uma Agência Nacional de Saúde, que vem aí definindo o que a gente deve fazer, e muitas vezes até como a gente deve fazer, né? Então, a questão aí que veio de LGPD, né, de privacidade de dados, também impactou bastante na saúde, principalmente porque a gente tem pessoas que não trabalhavam tão diretamente com a saúde, definindo processos de gestão de dados, e
para nossa continuidade de assistência, troca de informações são importantíssimas, né? Porque comunicação é um dos processos mais importantes, descrição em prontuário, comunicação entre equipes, muitas vezes um parecer de um colega, que às vezes a gente pede aí por WhatsApp, né? Então, várias questões que estavam no nosso dia a dia, hoje a gente precisa pensar aí como a gente vai fazer. E, por fim, não menos importante, né, as questões aí dos avanços tecnológicos que têm a sua importância, têm a sua relevância, mas tem também o seu preço, tem aí também o seu custo, e é importante a gente identificar quais daqueles que são realmente necessários, ter medicina baseada em evidência, identificar o que a gente pode fazer de melhor, né? Porque senão a gente faz uma mudança, compra um aparelho, compra identifica determinado processo que a gente acha que é importante, mas ele é apenas uma mudança e não uma melhoria. A gente não vê que o desfecho tenha melhorado. Então, é muito importante a gente sempre pautar se o resultado ele realmente vai ser diferenciado ou se a gente está somente colocando algo mais complexo e mais caro dentro desse processo. E aí, a gente já tem alguns gargalos, então a gente tem uma situação complexa na saúde, e aí depois vem alguns gargalos em relação a ela. A gente tem uma remuneração da doença e não da saúde, então, a atenção primária, a questão da educação, né, do paciente, ela no nosso país ela ainda não está tão desenvolvida, que acaba estimulando aí a quantidade ao volume e não a eficiência e não a performance, e não o valor que é produzido naquele processo ali que é necessário para o paciente, né? A gente acaba tendo uma baixa remuneração do médico, que foi desencadeado por esse processo e também desencadeia todo esse processo. Porque do mesmo jeito que ele estimula essa solicitação aí de procedimentos, ele não traz a valorização do profissional que seria necessária. E cada vez mais a gente tem um número aí de faculdades, né, de medicina entrando aí, aumentando, a gente tem um número maior de profissionais. Então, essa equação é uma coisa que a gente precisa identificar qual que vai ser o resultado final. Então, aí a gente tem também esses sistemas de tecnologia não integrados, apesar de que a Sul Capixaba é referência, né, aqui no estado, em outros lugares de uma transformação digital e de uma prestação de serviço, assim, quase que inigualável. Então, uma cooperativa que está de parabéns por esses processos que vocês desenvolveram. E nesse âmbito todo, que seria de desperdícios, né, de uso, e não somente vinculado à parte médica, lembrando que a gente está falando aqui de saúde de uma forma geral, para a gente entender por que gestão de risco, dados, indicadores e o conhecimento disso pelo médico é importante para a gente transformar esse sistema que é ineficiente atualmente em um sistema eficiente. E aí a gente vem falando aí rapidamente dos custos, das causas de custos, né, e tendência do mercado. Então, a gente teve aí o envelhecimento da população com a cronicidade dessas doenças, né? A gente teve o segundo maior custos relacionados a recursos humanos, principalmente relacionados aí aos planos de saúde e consumo desses benefícios. E o fator dessa judicialização, né, essa busca do judiciário pelos beneficiários como alternativa, não só a obtenção de medicamento ou de tratamento, mas também que a gente chama de erro médico, né, as falhas na prestação de serviço e aquelas questões que eles entendem que pode ter sido algum erro praticado por alguém que o atendeu durante a sua internação ou durante o seu tratamento. Então, cada vez mais, a gente tem aí um custo de sinistro que vai sendo representativo aí para todas as operadoras. E aí, pensando nesse formato aí de equilibrar os gastos aí no atendimento aí desse paciente, a gente precisa aí
formatando como que a gente vai fazer isso, quais são as práticas que vão nos levar a conseguir chegar a um equilíbrio para isso tudo. Então, a gente precisa identificar aí esses serviços que são realmente o core do hospital, e quando a gente está falando de um hospital verticalizado, ele é o padrão ouro para a gente comparar com as outras instituições. A gente precisa entender esses novos formatos de modelo de remuneração com foco em desfecho clínico e pagamento por performance. Isso é uma coisa que aqui no estado do Espírito Santo já começou a acontecer em relação às remunerações estaduais e as PJs que estão vinculadas ao Estado. Melhorar essa utilização da capacidade operacional das instituições, e aí o médico ele é primordial, ele é imprescindível para essa redução do tempo de internação dos pacientes. E aí, se eu tivesse que elencar, quando a gente fala aí de instituição hospitalar, qual que seria um ponto principal para o engajamento de corpo clínico, eu colocaria que seria esse tempo médio de internação. Quando a gente consegue fazer a gestão desses fluxos, quando a gente diminui em um dia um tempo médio de internação, quando a gente faz um bom plano terapêutico para esse paciente, quando a gente sabe, a gente consegue prever quando que esse paciente vai ter alta, quando a gente consegue falar para a nossa gestão de acesso quando que isso está definido aí para acontecer, quando a gente consegue fazer uma deshospitalização precoce e segura, quando a gente consegue dar todas as informações para esse paciente, da alta dele no primeiro dia que ele interna. Então, quando a gente trabalha em prol da redução do tempo de internação dos pacientes de forma segura, a gente está buscando ser o mais eficiente possível, tentando agregar o maior valor para os pacientes. E o mais importante, quanto menos tempo um paciente fica dentro de uma instituição hospitalar, menor a chance dele ter algum tipo de evento, menor a chance dele ter algum tipo de dano. Então, já está aprovado que a cada 3 dias a mais que o paciente fica internado numa instituição, ele aumenta aí em 50% a chance dele ter um evento adverso. Então, nós, enquanto médicos, a gente tem... Aula da Unimed. Nós, enquanto médicos, a gente tem a oportunidade de ter essa caneta na mão para a gente estar auxiliando nessa redução aí do tempo de internação. E a questão aí de efetuar ações de melhoria e automatização nos processos, né? Eu acho que é muito importante, quanto mais a gente automatiza um processo, mais barreiras a gente pode aí criar contra o erro. Então, aqui fica uma das coisas que vai acontecer e que vai ser difícil do equilíbrio da saúde ocorrer se a gente não estiver falando de saúde baseada em valor, se a gente não estiver falando na mudança desse formato aí de pagamento, que é um pagamento aí saindo desse pagamento que é o fee for service, né, que a gente recebe por cada coisa que a gente faz, e enxergando realmente o que agrega e como que é a performance desse atendimento. Então, é o equilíbrio entre essa percepção do cidadão enquanto a experiência assistencial, a atenção primária e os custos adequados para todo esse ciclo, né, o que vai permitir a sustentabilidade aí desse sistema. E aí, como eu falei para vocês, o Espírito Santo já começou essa política aí nas contratualizações hospitalares e com as PJs médicas, né? E aí, por que eu venho falando disso? Porque nós, enquanto cooperados, a gente tem, né, toda a nossa atividade enquanto médico cooperado, a gente tem normalmente nossas atividades em outros âmbitos hospitalares, a gente tem as nossas atividades dentro dos nossos consultórios, e algumas pessoas ainda têm vínculos aí em PJs, ou então são empresários e têm outros vínculos de atendimento em saúde. Então, isso vai impactar na nossa vida em todos os âmbitos, né? É como que a gente vai enxergar o paciente que a gente aprendeu a lidar lá na faculdade,
como ele se transforma em um cliente, né? Como ele se transforma, como que aquilo que a gente entregava como a medicina por amor, e não que ela vai deixar de existir, mas como isso se transforma num serviço e num produto. Então, é a gente entender que esse cliente que está ali na nossa frente, tem alguém que está com o áudio aberto, se conseguir fechar para a gente, ajuda. Como eu não estou conseguindo ver aqui quem é, eu não consigo falar o nome. É o Marcos Silveira. Vamos continuar então. E aí, então, isso impacta em todos os âmbitos, né? O próprio Estado, ele já criou essa política de contratualização no momento em que ele fala para as instituições hospitalares ou para as organizações sociais ali que estão fazendo o processo de gestão, ele já coloca parâmetros ali para performance e para o pagamento. E aí isso vira uma cadeia na hora que ele entra ali para a PJ que está vinculada, PJ médica, tá? Que está vinculada a esse contrato, quais são as entregas que essa PJ tem que fazer e como que isso vai se dar e como vai afetar aquela remuneração. E aí eu pergunto, quando que nós médicos fomos treinados a entender números, dados, indicadores e fazer análise crítica? Porque se a gente não consegue identificar isso, a gente vai ser, quem vai estar nos nossos processos de gestão e quem vai acabar definindo como a gente vai fazer, são pessoas que não fazem parte da área de saúde. E aí, toda a autonomia que a gente tem, e a gente não deve utilizar a autonomia para criar processos não condizentes com a medicina baseada em evidência, custo-efetividade, porque às vezes a gente vê pessoas levantando bandeira para determinadas coisas que não é para ser utilizada a autonomia. A autonomia é para ser utilizada para o bem, para o correto, para o cuidado centrado no paciente, para o melhor desfecho clínico, para a melhor medicina que a gente poderia fazer, e não para o outro lado que às vezes, quando a gente é questionado, a gente utiliza, mas é minha autonomia. Não, autonomia não é para se fazer da forma que a gente quer, é para a gente fazer da melhor forma possível e segura para o paciente. É aí que a gente fala, o paciente precisa estar no centro do cuidado, o que a gente precisa entregar é para ele, né? O nosso cliente, o nosso serviço, tudo que a gente desenvolveu até hoje é para dar o melhor desfecho clínico para o paciente, lembrando que tem vários outros entes envolvidos, então a gente precisa dar o desfecho clínico para o paciente dentro de um sistema custo-efetivo de todos os outros que estão aí ao nosso redor. Eu acabo falando muito e rápido, né? Se eu estiver falando rápido, podem falar aí, tá? Então, a gente tem esse sistema atual, que é baseado aí na doença. A gente tem um sistema que está entrando nessa transição, né? Que aí a gente é chamado pelas instituições hospitalares e pela sociedade médica em geral para melhoria desses dados clínicos, de escrever bons prontuários, entender que o prontuário não é para a gente, é um processo de comunicação efetiva entre todo mundo que participa. Na última visita que a gente teve lá no Einstein, a gente viu que os prontuários lá já estão sendo disponibilizados online, né, no quarto do paciente, né? E o paciente ali, ele está avaliando o que está descrito no prontuário dele, né? É no mesmo momento ali que a gente está escrevendo. Isso aí começou lá, mas em pouco tempo vai estar em todos os locais. Será que a gente descreveria do mesmo jeito e as mesmas coisas que a gente descreve hoje? Será que vai mudar o formato no qual a gente vai descrever esses planos terapêuticos, no formato que a gente vai se comunicar aí com essa multiprofissionalidade que está aí ao redor desse paciente? Será que se isso já existisse há mais tempo, será que os nossos prontuários seriam da mesma forma que eles são hoje? Então, acho que é um ponto aí que a gente pode começar aí a pensar. E aí a gente vai entrar, né, num formato de uma saúde aí mais sustentável, baseado em prevenção e medição de desfecho clínico.
E não é só porque a gente acha isso que é bonito, né, que é porque ela não se sustenta mais, é porque a gente não vai mais conseguir fazer nada diferente disso. Então, para quem não está acostumado com o nome processo, processos são todas essas caixinhas que vem uma depois da outra, é um fluxo, né? E a gente acaba falando, olha, isso daí é uma linha processual, é quando a gente descreve várias ocorrências, vários fatos, vários pontos de atendimento, vários pontos de decisão que são tomados aí um após o outro. Então, eu trouxe mais porque a gente vem falando várias vezes de processo e às vezes as pessoas falam, caímos aqui, mas foi rapidinho. Só me fala se vocês conseguem me ouvir. Alguém consegue abrir aí o microfone para falar se está ouvindo e vendo a apresentação? Sim, doutora, estamos visualizando e ouvindo. Ah, então tá joia. E aí, então a gente vem falando dessa importância do médico abraçar os processos de gestão de risco, de qualidade e de segurança, né? A gente vem falando por que a gente precisa saber, precisa se interessar pelos resultados de saúde para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas e mais e baseadas em risco, né? Então a gente precisa ter aí a gente precisa melhorar a experiência do paciente no cuidado que a gente presta, a gente precisa reduzir o desgaste do profissional de saúde, então, nos mapeamentos internacionais de qualidade e segurança, a gente já entende que uma experiência boa para o cliente, a gente entregando para ele aquilo que foi necessário para ele, tendo bons desfechos clínicos, todo mundo participando, o desgaste do profissional de saúde é menor, ele sai de um plantão, ele sai de uma atividade, ele passa o tempo que ele está ali dentro daquela instituição que trabalha de forma mais assertiva nesses processos de qualidade e segurança, são momentos mais leves, são momentos que não te trazem tanto desgaste, cansaço, porque você tem uma relação com aquele paciente ali que é muito melhor, e também melhorar aí a saúde da população, sempre pensando aí na atenção primária. Nunca podemos deixar de falar de redução de custo per capita. A gente passou por uma fase na medicina que a gente não falava muito em custo, né? A gente falava mais nas necessidades do paciente, nas necessidades, né, da atividade, mas a gente não vinculava isso daí a custo-eficiência. E hoje a gente vem identificando que quando a gente avalia um processo, quando a gente avalia um protocolo, né, baseado na evidência científica associado a custo-eficiência, ao custo do cuidado, ele normalmente ele é mais cuidadoso no que ele desenvolve, e os desfechos clínicos dele são bem melhores. E aí, só aqui, mudando como é que vai acontecer, ou como deveria acontecer, essa mudança de cultura, que sai de uma cultura tradicional para uma cultura que é uma cultura mais segura, né? Que é uma cultura mais eficiente. Então, a gente sai daquele movimento de trabalhar sozinho, e nós médicos fomos treinados a trabalhar sozinhos, tá? A gente foi treinado a criar planos para o paciente, que a gente tinha na nossa cabeça, a gente quase não desenhava ele no prontuário, e a gente achava que o importante era a gente saber e a gente se comunicar com o paciente, né? Que todos os outros não precisava estar tão claro para todas essas outras pessoas que estavam aí ao redor. E aí, quando a gente vem falando que todo mundo precisa ser eficiente nesse processo, e se a partir do momento que a gente cria o plano terapêutico para esse paciente, todas as outras pessoas, todas essas equipes multi, toda a instituição e outras equipes que participam desse processo, né? Porque se a gente vai falar da deshospitalização de um paciente que vai para uma assistência domiciliar e que a gente precisa conversar tanto com o familiar, preparar esse familiar, muitas vezes uma casa que ainda nem está pronta, né? Porque o paciente entrou aí com um quadro agudo que já não vai mais se modificar, mas antes desse quadro agudo, ele é uma pessoa que não tinha necessidades diferenciadas na casa dele, ou nos locais, nos ambientes onde ele morava. Então, é uma família que vai precisar se reestruturar aí para receber esse paciente. Então, só disso aí a gente já falou de equipe
de enfermagem que vai auxiliar aí na educação desse paciente, desses familiares. A gente já falou da assistência domiciliar, que vai ter que preparar toda essa família, vai ter que preparar essa casa aí. A gente já falou de transição do cuidado, muitas vezes um transporte, né, um SOS que vai levar essa família. Então, se isso não está muito claro para todas essas pessoas que estão do nosso lado, se a gente não está conversando muito bem e enxergando as possíveis falhas, porque às vezes a gente pensa assim, eu fiz o meu trabalho, ok, nós fizemos, mas será que a gente já não percebeu que algo ali na frente talvez não vá funcionar e a gente já não podia ter tomado alguma providência? A gente não podia ter caminhado um pouquinho mais, entendendo que se aquele desfecho, aquela experiência do paciente ou o desfecho clínico dele não for legal, isso também volta para a gente, não somente em insatisfação do paciente, não somente em processo judicial, mas também afeta o nosso trabalho, afeta o nosso dia a dia, atrapalha a deshospitalização, a gente vai ter que voltar lá e muitas vezes receber essa insatisfação do paciente, enxergando que somos aí um time de interdisciplinaridade, então fica aí essa provocação. E aí a gente deveria sair desse processo mais tradicional, né, dessa gestão mais hierarquizada para um formato mais horizontal de gestão, aonde especialistas aí são ouvidos, a gente consegue trocar informações, produzir ciclos de melhoria, mas para o médico participar desse processo de melhoria, ele poderia ou deveria estar participando dos processos de gestão. E aí a gente tem duas formas de participar do processo de gestão, enquanto médicos assistenciais, enquanto médicos operacionais. Através dessas reuniões, né, de governança clínica, entendendo resultados, né, conversando sobre as análises críticas de resultados, e o outro é participando das comissões. Não sei se você tem esse problema aqui, Andressa, mas muitas vezes a gente tem muita dificuldade de colocar, né, de trazer o médico para participação nas comissões. E como as comissões definem processos de gestão, ali tem muita riqueza de informação, tem muita decisão, e é muito interessante o médico participar, principalmente porque ele recebe muitos resultados ali de gestão, né? A questão de culpar pessoas por falha de processos, né? E o contrário seria não julgar e fazer realmente análise de causa raiz em relação ao que aconteceu, e muitas vezes está vinculado mais à falha de processo do que propriamente ao erro de pessoas. E aí a gente vem falando, né, de que enxergar esse fornecedor aí como um aliado, compartilhar informação, remover desperdícios. Às vezes a gente pede exames 1, 2, 3 vezes, sobrecarrega lá o laboratório, e não utiliza, às vezes, o resultado. Então, aonde que a gente pode remover esse desperdício, às vezes a gente pede um exame para deshospitalização e aquele paciente não consegue, ele fica às vezes 24, 48 horas antes esperando um determinado exame que às vezes nem precisava para aquele momento ali do atendimento. Então, tudo isso a gente precisa estar identificando, porque nós realmente somos aí os maestros dessa organização. Aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar na melhor entrega de valor em saúde, né? Então, desenvolver esse sistema de saúde aí baseado em valor. Então, seria a gente pensar nesse uso eficiente do leito, o aumento da segurança assistencial, e a gente só aumenta a segurança assistencial se a gente colocar o paciente no centro e conversar com as outras equipes, se a gente souber os resultados, qual é o indicador, qual é o percentual de queda na nossa instituição. Não tem nada a ver com o médico? Tem tudo a ver com o médico, né? Quando a gente passa uma medicação para um paciente que o paciente já tem um risco maior de queda, aí eu passo ali para ele uma medicação que ele vai, talvez aí ficar mais, vai ficar mais tonto na hora que ele levantar, e ainda junto aí um diurético, a chance dele cair é muito maior, né? Então a gente tem total responsabilidade pelas questões que estão vinculadas aí ao processo de gestão assistencial. Então, eu preciso saber quais são os riscos daquele paciente, qual é o risco daquele paciente que entra, para a gente, na hora que eu traço ali esse plano terapêutico, eu consigo identificar quais as medicações que eu posso usar, quais as barreiras que eu vou colocar para não acontecer uma
um evento, e na maioria das vezes elas estão descritas aí nos nossos processos internos. O que falta às vezes é a gente conversar sobre ela. Redução aí dessas internações que são evitáveis e diminuir essas readmissões que são preveníveis. No final das contas, aumentar a segurança, a gente ter aí uma chance de maior acesso ao sistema de saúde, quando a gente fala principalmente no SUS, né, na sistemática do Sistema Único de Saúde, e as entregas de uma assistência de qualidade com o menor custo possível. Juntando isso tudo que a gente falou e entendendo aonde que o médico participa disso, a gente está falando aí de riscos assistenciais, identificação, criação e revisão de protocolo, passagem de plantão segura, nessa transferência de cuidado que a gente vai fazendo de uma área para outra, de um médico para outro, de um setor para outro, o processo de deshospitalização e sempre pensando na deterioração clínica e principalmente identificando os riscos do paciente que é mais crítico. Então, a gente tem aí várias legislações e vários órgãos que vão falando que isso é imprescindível para a atividade médica. Aqui a gente fala rapidamente sobre o valor, né, em saúde e quanto que essa variação na qualidade vai atrapalhando as entregas que a gente precisa fazer para os pacientes. E só em exemplo, né, a gente traz essas 3 instituições, no qual o índice de mortalidade, né, 5 anos de sobrevivência após aí a prostatectomia, ela é quase que igual, então eu não teria a partir desses indicadores aí como escolher uma delas, só que na hora que a gente vai ver o desfecho, a gente vê que essa terceira, ela tem uma entrega muito melhor. Então, se eu tivesse que escolher levar algum paciente, algum familiar meu, em alguma instituição para poder fazer esse tipo de procedimento, seria mais lógico eu levar nessa terceira instituição, no qual o índice aí, tanto de após um ano, né, de cirurgia de incontinência, quanto de disfunção erétil severa, é muito menor. Então, vai ficando claro que essa instituição tem uma qualidade e um desfecho muito melhor. E aí, se a gente fosse pegar os nossos números individuais de desfechos, né, relacionados a paciente, qual é o tempo médio de internação da doutora Rúbia? Qual foi o desfecho clínico dos pacientes da doutora Rúbia? Quanto a doutora Rúbia precisou gastar na internação de um paciente com as mesmas características clínicas ou com as mesmas características de saúde? Quanto que a doutora Rúbia está fazendo em prol dessa sistemática? Como é que foi a experiência, né, ou como é que foi a satisfação dos pacientes da doutora Rúbia enquanto o processo aí de plano terapêutico que ela fez? E hoje isso está muito simples, porque os dados estão disponíveis para todo mundo. E aí, quando a gente vai falando que o médico ele vai começar a se posicionar a partir dos resultados que ele tem, e a gente, obviamente, ainda tem muito paciente ainda escolhendo o médico através de uma rede social, né? Pela forma como ele se coloca lá. Só que em pouco tempo vai ficar claro para a população que os dados vão ser os mais importantes para essa tomada de decisão. E não é porque a gente quer, é porque é isso que vai ter, que já começou a aparecer. Então, o médico ele tem a caneta na mão e ele é o capitão do navio. Só que ele vai deixar de ser se ele não tiver interesse pelos resultados, se a gente não participar das análises críticas, se a gente não participar desses núcleos de gestão e dessas comissões, se a gente não se comprometer com a atualização desses protocolos institucionais que precisam ser custo-efetivos, se a gente não se comprometer em participar, seja de educação continuada, seja dessas conversas, dessas reuniões de corpo clínico, se a gente não tiver decisão baseada em dados e evidência, e aí eu trago aqui mais um ponto, né, que é o que seria esse posicionamento de marca, é como que a gente vai apresentar os nossos resultados. Se a gente não começar
a buscar quais são os resultados que a gente entrega, em algum momento eles vão chegar para a gente e a gente não vai ter tempo suficiente para ir fazendo ciclos de melhoria e ter realmente resultados condizentes com o que a gente espera da medicina que a gente faz. E da medicina individual, é óbvio que a gente quer ter resultados da medicina coletiva, né? Saber quanto que nós, enquanto equipe, da Sul Capixaba, quanto que a gente está entregando. Mas você conhecer os seus números vão te posicionar e você entender em que ponto precisa melhorar, em que ponto precisa fazer um ciclo de melhoria, em que ponto que você precisa atuar de forma diferenciada aí nesse processo. Deixo aqui para vocês de onde que isso daí tudo sai. Eu acho que era isso que a gente precisava conversar. Muito obrigada. A gente abre agora para as perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta para a doutora Rúbia. Então, como ninguém está se manifestando por enquanto, eu vou fazer uma colocação assim. Nós buscamos sempre estarmos diante de uma instituição, trabalharmos numa instituição de alta confiabilidade. E é isso que a gente busca, né? E como que é importante cada caso que eu estou atendendo, eu tentar dar todo esse foco que você colocou, né, Rúbia? Porque aí eu crio uma confiabilidade, uma legitimidade não só para o meu trabalho, mas para a instituição onde eu estou trabalhando. E como que isso está sendo importante, né, Rúbia? Hoje a gente fala de confiabilidade como realmente é uma bandeira, um posicionamento, e é uma das coisas mais importantes que a gente precisa hoje buscar. Quando eu penso aonde eu quero estar, onde eu quero levar alguém da minha família, é no local realmente que tem confiabilidade, né? Quando eu penso como que era a aviação há 15, 20 anos atrás, como que ela está agora, a gente está falando de confiabilidade, a gente está falando de uma cultura de segurança, a gente está falando de uma cultura onde cada pessoa que faz parte daquele ambiente, como que ela se comporta para que ela e a instituição tragam a maior confiança e segurança para aquelas pessoas que estão ao redor. E não dá para ser uma pessoa, são todos, é uma cultura organizacional. Antigamente, as instituições, os RHs, eles estavam contratando pessoas de forma individualizada que tivessem essas características, que tivessem características de adaptabilidade, que tivessem características de comunicação não violenta, que tivessem características de empatia, né? Hoje não. Hoje, quando você fala de uma instituição de alta confiabilidade, todas as pessoas, a instituição traz isso. Então, ela se preocupa em entregar para aquele cliente, entregar para aquele paciente todo esse combo. Por quê? Porque eu penso nele para trazer o melhor desfecho clínico, para trazer a maior confiabilidade. Perfeito. Muito bom. E a gente vê isso até, eu não preciso nem ter experimentado, ter vivenciado esse serviço para confiar nele. Às vezes o que chega para mim de informação já é o suficiente para eu poder dizer que eu confio e que eu desejaria, se eu tivesse que escolher, eu quero essa instituição porque eu confio. Né? Perfeito, é exatamente isso. E aí esses números vão ficando com a transformação digital, esses números estão na ponta do dedo, do mesmo jeito que o prontuário hoje está na ponta do dedo ali do paciente, está no celular, ele está tendo isso de forma online, esses dados também vão estar. E comparáveis, né? Então, eu comparo a doutora Andressa com a doutora Rúbia, com a doutora Flávia. Então, eles, inclusive, são comparáveis. E para que esses dados eles sejam utilizados da melhor forma possível, a gente tem que conhecer e entender como faz a análise. Porque dados sem análises corretas são piores do que a ausência de dados. E nós, médicos, a gente precisa conversar, a gente precisa falar mais disso, a gente precisa entender mais sobre isso e abraçar mais esses processos.
Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Você está escutando? Sim. Queria dar parabéns. Cortou agora, Valdemar. Você está bastante o tempo, né? E a gente, essa questão de dados, né? Acaba nesse que essa gestão, governança clínica está gerando, eu acho que está sendo um caminho, né? Para tentar manter a saúde mais sustentável, né? E também a própria, igual ela comentou, que os próprios serviços do SUS também estão sendo, tipo assim, incentivados, vamos dizer assim, né, a entrar, né, nessa seara também. Eu acho que é um caminho para a medicina voltar a ter qualidade, né? Acho que a gente estava do jeito que está, assim, só a base do fee for service, a gente está indo para um caminho sem volta, né? Então, acho que amadurecendo essa questão de transparência, dados, a gente conseguir comparar um serviço com o outro, acho que é uma das maneiras que a gente vai ter para frente de segurança do paciente com sustentabilidade também. Acho que é o caminho. É isso. Muito bem, acho que é por aí mesmo, Valdemar. Igual a Ruby estava colocando da medicina baseada em valor, né? Quando a gente fala medicina baseada em valor, a gente tem a entrega de resultado, desfecho, e a gente também tem custo, né? E quando a gente fala de custo, não é só o insumo, mas, igual a Ruby estava colocando, até o tempo que a gente fica diante daquele paciente é também custo. Qual é o paciente que eu preciso ficar mais tempo? Qual é o paciente que eu posso, às vezes, até numa consulta, né? Conseguir concluir em um menor tempo. A gente dentro do hospital, qual é o paciente que eu preciso ficar mais tempo junto com esse paciente, na cabeceira desse paciente, porque eu tenho que estar observando outras situações que podem ser de risco ou que não tem ainda muito definido esse quadro clínico, e quais são aqueles pacientes que a gente já pode fazer isso de um tempo mais rápido, até o tempo de internação, como você colocou, né? Qual é o paciente que eu posso estar realmente dando alta de uma forma mais rápida, e qual que eu realmente não posso, eu preciso investigar mais, ou cuidar, ou ficar mais tempo com esse paciente. Então, como isso tudo implica aí dentro de valor hoje, né? Valor para tudo, né? Para nós, para o paciente, para a instituição. Para todos os envolvidos. E é muito interessante, porque quando a gente pensa no gasto de energia que a gente vai ter e que a gente coloca para todos que estão ao redor, porque na hora que a gente vai olhar, eu pedi um determinado exame, normalmente eu ativei o laboratório para ir lá coletar, a enfermagem teve algum tipo de desdobramento em relação a isso, o laboratório vai processar todos aí esses resultados, muitas vezes é um resultado que eu preciso com uma certa urgência para deshospitalizar, mas se eu tivesse pedido antes, não teria urgência e não teria que passar na frente de outros. Então, como cada pontinho que a gente vai fazendo, a gente vai ativando um monte de gente, que deixa provavelmente de fazer outras coisas que poderiam estar fazendo no local. Se é necessário, tá ok. O problema é quando não é tão necessário, que poderia ser feito em outro momento. Outra questão que acontece com frequência, né? O aproveita que você está aqui. Aproveita que você está aqui e faz uma colonoscopia para o paciente que iria fazer de rotina em um outro local. E não são poucas vezes que acontece um evento vinculado a exames ou propedêuticas que não seriam condizentes com aquele momento, porque a patologia ativa, a doença ativa, né, daquele paciente naquele momento era outra, e acaba acontecendo um evento que, né, dispara aí uma taxa de permanência maior ou necessidades, né, alargadas, que talvez se tivesse fazendo em outro momento não teria acontecido. Então, tudo isso a gente precisa ir identificando como valor que a gente entrega aí para o paciente.
Bem. Eu não estou conseguindo ver no chat se tem alguma colocação ou pergunta. Tem sim, doutora. Tem uma pergunta do Daí. Vou tentar resgatar ela aqui, né? Já só um minuto. Aqui, essa daqui. Como a doutora pode contribuir? No tocante de hospitalização ser trabalhada já na admissão, o que considerar, como podemos ser assertivos. Então, quando a gente já identifica aí que um paciente, vamos combinar que todo paciente deve ser deshospitalizado a partir do primeiro dia de internação. Então, isso daí não é só para um paciente crônico, é todo paciente. Quando eu penso que eu vou fazer uma viagem, e eu programo uma viagem, eu sei o dia que eu vou voltar, eu sei o que eu vou fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Por que a gente não sabe isso dos pacientes? Por que eles não sabem o que vai acontecer em cada dia de internação? E não é só por causa da gente, não, é porque toda a equipe multi e até mesmo a gestão do hospital, a gestão de fluxos, ela precisa saber qual que é o nosso plano terapêutico enquanto médicos para ativar todos os outros fluxos do hospital. Então, a partir do primeiro dia que eu identifiquei, olha, esse paciente vai ficar 48 horas nessa instituição, no primeiro dia. Normalmente, procedimentos cirúrgicos, os protocolos já estão tão bem sedimentados que a equipe inteira já entendeu como que aquilo vai funcionar. Aonde que a gente tem os maiores impactos? A gente tem os maiores impactos em pacientes de tratamento clínico e em pacientes de múltiplas comorbidades, né? Para esses pacientes, a gente tem que fazer um plano terapêutico, ainda que a gente não saiba como que esse plano, como vai ser o final desse plano terapêutico, vamos pensar num plano aí para 7 dias e a gente revisita aquele plano para 7 dias. Vamos criar metas diárias do que, enquanto equipe multidisciplinar, a gente vai querer atingir. Quando que a gente vai querer atingir a retirada de determinado medicamento, vai fazer determinado procedimento? Às vezes, a gente vai pedir uma gastrostomia para o paciente no dia que a gente pensa em dar alta para ele. Era para a gente estar já desenhando e já pedindo naquele momento que houve a indicação e não na hora da alta dele. Então, às vezes, a gente deixa para pensar na alta do paciente na hora que ele está indo embora. A gente precisa pensar na alta do paciente na hora que ele chegou. Só que a gente não foi treinado para pensar que a alta, ela inicia no dia da internação. Do mesmo jeito que a gente pensa na nossa volta de viagem e programa toda a nossa volta da viagem, ainda quando a gente compra a passagem de ida, a gente compra de volta, por que a gente não planeja todos os requisitos de alta do paciente no dia que ele entra? Essa é a melhor forma da gente identificar um plano terapêutico para o paciente. E uma segunda coisa, existe um monitoramento, que ele é um monitoramento de qualidade para as instituições, que é o percentual de acerto entre a data de alta programada versus a realizada. Então, se a gente tem hoje um indicador aí de 70%, 80% entre a alta programada e a alta realizada, é porque os nossos planos terapêuticos estão sensacionais. E aí entra a questão da comunicação efetiva. É como que a gente reproduz para toda a equipe, como que a gente cobra de toda a equipe, que aquilo que a gente programou para o D1, aquilo que a gente programou para o D2, foi realmente entregue. Então, essa é a forma da gente gerenciar esses planos terapêuticos e a gente conseguir fazer uma deshospitalização segura e o mais precoce possível. Não sei se eu consegui. Muito bom. Deu? Excelente. É um desafio, fica aqui até uma situação que a gente pode fazer uma análise, né? Trazer esses resultados para uma reflexão. Né? Alguém mais?
Acho que não. Então a gente pode estar encerrando, né? Mais uma vez agradeço a Rúbia, excelente a nossa discussão aqui, né? Eu acho que isso aqui vai gerar muitas reflexões para a gente vai poder depois revisitar, porque vai ficar gravado para nós na plataforma, depois a gente passa para vocês, mas eu acho que foi muito rico e muito gratificante para a gente recebê-la aqui. Que bom, estou à disposição, eu adoro vir aqui, para mim é sensacional. Agradeço aí a todos, tá? Pela atenção, pelo tempo.